Sabedoria, um momento de reflexão, um convite para modificações em nossa vida. Sou o professor Silvio, autor e responsável pelo programa Educar para Pensar. Trago hoje a reflexão Se Todos os Tubarões Fossem Homens. Uma história de Bertolt Brecht e o seu personagem, o Sr. Kellner. Durante 30 anos, Brecht escreveu quase uma centena de pequenas histórias envolvendo esse personagem misterioso, publicando apenas alguns de maneira esparsa. Em 2002, foram descobertas na Suíça outras 15 histórias inéditas do Sr. Kellner, na chamada Pasta de Zurique. No Brasil, o conjunto dessas histórias foi reunido sob o título de Histórias do Sr. Kellner. O Sr. Kellner não só possui traços de filósofo, como ele mesmo coloca-se na condição de sábio. Em muitas passagens, o narrador refere-se ao Sr. K como aquele que pensa. Apesar da estrutura das narrativas em histórias do Sr. Kellner serem curtas, em sua maioria essas histórias possuem um profundo grau de penetração e um forte sentido ético. Vamos para a nossa história. Se todos os tubarões fossem homem, perguntou o Sr. K à filha da sua senhoria, eles seriam mais amáveis com os peixinhos? Certamente, disse ele. Se todos os tubarões fossem homens, construiriam no mar grandes cercados para os peixes pequenos, com todo tipo de alimento, tanto animal como vegetal. Cuidariam para que os cercados tivessem sempre água fresca e tomariam toda espécie de medidas sanitárias. Se, por exemplo, um peixinho ferisse a barbatana, então lhe fariam imediatamente um curativo para que ele não morresse antes do tempo. Para que os peixinhos não ficassem melancólicos, haveriam grandes festas aquáticas de vez em quando, pois os peixinhos alegres têm melhor sabor do que os tristes. Naturalmente, haveria também escolas nos cercados. Nessas escolas, os peixinhos aprenderiam como nadar para a goela dos tubarões. Precisariam saber geografia, por exemplo, para localizar os grandes tubarões que vagueiam descansadamente pelo mar. O mais importante seria, naturalmente, a formação moral dos peixinhos. Eles seriam informados de que nada existe de mais belo e mais sublime do que um peixinho que se sacrifica contente. E que todos deveriam crer nos tubarões, sobretudo quando dissesse que cuidam de sua felicidade futura. Os peixinhos saberiam que esse futuro só estaria assegurado se estudassem docilmente. Acima de tudo, os peixinhos deveriam evitar toda inclinação baixa, materialista, egoísta e marxista e avisar imediatamente aos tubarões se um dentre eles mostrasse tais tendências. Se os tubarões fossem homens, naturalmente teriam guerras entre si para conquistar cercados e peixinhos estrangeiros. Nessas guerras, eles fariam lutar os peixinhos e ensinariam-lhes que há uma enorme diferença entre eles e os peixinhos de outros tubarões. Os peixinhos, eles iriam proclamar, são notariamente mudos, mas silenciam em línguas diferentes e por isso não podem entender-se. Cada peixinho que na guerra matasse alguns outros inimigos que silenciam em outra língua, seria condecorado com uma pequena medalha de honra e receberia o título de herói. Se os tubarões fossem homens, naturalmente haveria também arte entre eles. Haveria belos quadros representando os dentes dos tubarões em cores soberbas, e suas goelas seriam como jardins onde se brinca deliciosamente. Os teatros do fundo do mar mostrariam valorosos peixinhos nadando com entusiasmo para as gargantas dos tubarões. Também não faltaria uma religião se os tubarões fossem homens. Ela ensinaria que a verdadeira vida dos peixinhos começa apenas na barriga dos tubarões. Além disso, se os tubarões fossem homens, também acabaria a ideia de que os peixinhos são iguais entre si. Alguns deles tornar-se-iam funcionários e seriam colocados acima dos outros. Aqueles ligeiramente maiores poderiam, inclusive, comer os menores. Isso seria agradável para os tubarões, pois eles teriam com maior frequência bocados maiores para comer. E os peixinhos maiores, detentores de cargos, cuidariam da ordem entre os peixinhos, tornando-se professores, oficiais, construtores de cercados. Em suma, haveria uma civilização no mar se os tubarões fossem homens. Nossa! Esse texto de reflexão está na unidade 2, Vivemos na Cidade, na Polis, lá no capítulo 3 do livro Somos Filhos da Polis, na 19ª edição. Uma bela reflexão e introdução ao conteúdo onde os alunos do 9º ano são convidados, logo após essa história,
a pensarem, a continuarem a reflexão. Como? Por exemplo, ao fazer uso da comparação da realidade fundo do mar com a sociedade, o autor retrata a sociedade real. Como alunos do 9º ano, o trabalho é utilizar outras estruturas de comparação e mostrar como vivemos em sociedade. Por exemplo, utilizando o uso das redes sociais do momento. Se todos os tubarões fossem homens, construiriam no mar várias redes sociais e criariam a necessidade para os peixinhos terem os últimos smartphones, tablets e acesso ilimitado à internet E agora para nós o convite para a gente criar uma outra relação. Se todos os tubarões fossem homens, esse é o programa Educar para o Pensar, levando pessoas a serem críticas, criativas e criteriosas. Saiba mais, conheça, prepare-se para ser crítico, criativo e criterioso em sua vivência social.